Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Academia do Amor. Aqui eu coloco técnicas, ferramentas e dou dicas específicas sobre relacionamento. E no nosso episódio de hoje nós vamos falar sobre eu não tenho um diálogo saudável. Eu sou o Jean Carlos, o seu Master Coach de relacionamento. Jean, eu estou com algumas dificuldades no meu relacionamento. Já tem um tempo que eu não entendo aquilo que a minha esposa quer dizer. Já tem um tempo que eu não entendo aquilo que o meu esposo quer comunicar. Jean, o que é um diálogo saudável? Veja bem, o diálogo, ele não acontece apenas pela palavra propriamente dita ou escrita. O diálogo, ele também acontece por expressões faciais, por gestos, por significados. Então é muito importante nós prestarmos bem atenção no momento do nosso diálogo. Quando nós estamos ali de frente com a esposa, de frente com a namorada, com o namorado, qual é a expressão facial que ele está comunicando? Qual é o gesto naquele momento que ela está comunicando? Através desse gesto, dessa expressão facial, a outra pessoa pode estar comunicando algo para você. Ela pode estar comunicando algo no sentido de eu estou entendendo perfeitamente o que você quer comunicar. Ou ela pode estar comunicando, eu não estou entendendo o que você está comunicando. Expressões faciais é um exemplo. Você já percebeu que em algum diálogo você mencionou uma frase e a outra pessoa fez esse gesto com a testa? Ela enrugou a testa naquele momento e nessa expressão ela comunicou o quê? Ela comunicou naquele momento que ela não gostou ou que ela não entendeu claramente o que você quis comunicar. Bem por isso que a comunicação ela acontece também por esses fatores, expressões faciais, por gestos, por significado. E também um outro fator que é muito importante colocar em evidência. Muitas vezes aquilo que pode ser óbvio para você, pode ser que não seja tão relevante para mim. E assim também no seu relacionamento. Aquilo que muitas vezes pode ser muito importante para a sua esposa, talvez não seja tão relevante, tão importante para você. Mas nesse momento é muito importante nós termos o sentimento do equilíbrio no relacionamento. Esse equilíbrio vai fazer com que nós tenhamos um sentimento que é muito importante. Eu prestar atenção nas expressões faciais, nos gestos, no direcionamento daquela fala, aonde que aquela pessoa naquele momento está comunicando algo para você. Fala para mim, qual é hoje a sua maior dificuldade no seu relacionamento? É na comunicação? É em você comunicar ou é em você entender o que o outro está falando? Então é muito importante termos essa clareza no primeiro momento para saber como proceder na nossa comunicação e assim termos um diálogo saudável. Jean, você agora acabou de falar de diálogo saudável. E agora, Jean, o que é não ter um diálogo saudável? O que é não ter um diálogo saudável, Jean? Veja bem, muitas vezes no relacionamento, algo começa a se tornar frequente. E esse momento nós podemos entender que ele é um sinal no nosso relacionamento. Como assim, Jean? Me explica melhor isso daí. Em algum momento eu não entendi a minha esposa, o que ela quis comunicar. Foi a primeira vez que aconteceu, mas isso começou a se tornar frequente no relacionamento.
E se isso se tornou frequente, é um sinal no relacionamento que a nossa comunicação precisa melhorar. Quais são os sinais hoje no seu relacionamento? Sinais que a sua comunicação precisa melhorar. Ou seja, a comunicação do esposo para com a esposa, ou vice-versa, a comunicação da esposa para com o esposo, ou da namorada com o namorado. Existem esses fatores que precisam sempre estar em evidência no nosso relacionamento. Prestar atenção nos sinais que o relacionamento começa a colocar em nossa vida nesse momento atual. Por que nesse momento atual? Porque o momento presente é o momento mais importante para o homem, para a mulher. É o momento onde que nós podemos pensar, avaliar, decidir e agir. E assim nós começamos a iniciar essa transformação, tendo cada vez mais um diálogo saudável no relacionamento. Então fica aqui mais essa dica importante. Quais são os sinais no seu relacionamento hoje que você precisa melhorar a sua comunicação, ou talvez você precisa melhorar a audição? Como assim, Jean? Como que eu preciso melhorar a audição? Muitas vezes o outro está comunicando de maneira assertiva, de maneira clara, mas eu preciso estar presente naquele diálogo. Então eu preciso dar atenção para aquela voz que está vindo até mim. E essa atenção, eu preciso estar atento para o que o outro está comunicando, para o que a outra pessoa está comunicando. Nesse caso, a sua esposa, o seu esposo, a sua namorada, o seu namorado. O que ele está comunicando para você, está claro? Então são os sinais que o nosso relacionamento dá em alguns momentos da nossa vida. É importante nós estarmos atentos a esses sinais para que nós possamos, já desde o início, ter atitudes positivas para conseguir contornar essa situação de maneira eficiente. E assim nós conseguimos manter um relacionamento muito bom, um diálogo saudável, um relacionamento onde que existe uma perfeita comunicação. Então esse é um dos itens que nós colocamos nesse momento para que você, juntamente com o seu amor, com a sua esposa, seu esposo, vocês possam ter um pouco mais de clareza para saber como conduzir esses momentos que acontecem no relacionamento. Um outro momento, pessoal, que é muito importante colocar em evidência no relacionamento. Como superar a falta de diálogo. Se em algum momento você sente esse distanciamento, não tem diálogo e você não sabe como proceder e você precisa superar, o primeiro momento é entender que o meu mundo externo é reflexo do meu mundo interno. Então eu preciso me organizar a minha casa interna, o meu interior, para que quando eu tenha realmente essa clareza para proceder nesse momento, eu esteja realmente preparado, fortalecido para saber como conduzir esse momento. Como está hoje o seu sentimento? Como está hoje o seu mundo interno? O nosso mundo interno, ele é reflexo do nosso externo. Se eu tenho algum problema e eu preciso superar, eu preciso primeiramente organizar o meu interior, para que depois eu consiga ter clareza, direcionamento, para ter um posicionamento eficiente diante dessa situação. E esse é um dos fatores que contribui profundamente para que nós possamos superar
a falta de diálogo, superar essas dificuldades que acontecem no relacionamento. Ficou claro para você essa situação? Eu quero muito poder te ajudar, dando dicas, dando técnicas, colocando ferramentas, mas eu preciso que você coloque agora nesses comentários, coloque aqui qual é a situação atual do seu relacionamento, se você tem alguma dificuldade ou se você não tem, mas para que eu possa te ajudar, coloca nos comentários agora. Ficou claro para você qual é hoje a maior dificuldade que você enfrenta? Nós sabemos que muitas vezes o relacionamento ele se torna em alguns momentos o relacionamento em alguns momentos ele se torna um verdadeiro desafio. Mas é muito importante ter em mente que é o desafio que nos fortalece. É esse desafio que nos tira da zona de conforto e faz ter determinação, coragem, perseverança para entender a outra pessoa e para juntos superar, prosperar e alcançar os objetivos. Então isso é um fator que precisa ser relevante, colocar em evidência em todos os momentos quando nós estamos em uma dificuldade no relacionamento. Gratidão pela presença de todos vocês. Desde já, sejam todos muito bem-vindos nesse momento. É um prazer poder estar aqui contribuindo com todos vocês. Dando continuidade, pessoal. Qual é o jeito errado de superar a falta de diálogo? Existe um jeito errado de superar a falta de diálogo? Presta bem atenção nisso que eu vou comunicar nesse momento. A visão da situação define o resultado. Se você focar no problema, não encontra a solução. Ou seja, específico para o relacionamento. Se você tentar achar culpado, você vai estar desfocando, se distraindo do caminho que vai te conduzir à solução. Quando nós tentamos encontrar um culpado nessa situação, nós dificilmente vamos encontrar a solução. Bem por isso que é importante ter o nosso foco na solução da situação. E para que nós possamos encontrar essa solução, precisamos avaliar a causa. Qual foi a causa que levou ao distanciamento do casal? Qual foi o verdadeiro motivo que distanciou a esposa do esposo, a namorada do namorado? Esse verdadeiro motivo é a causa. Avaliando esse momento, como eu mencionei, avaliando esse momento, não tentando achar o culpado, mas sim encontrar a solução. Essa é uma das técnicas, um dos fatores que vão gerar clareza para que vocês consigam superar esses desafios, superar esses momentos que acontecem no relacionamento. Então é muito importante sempre ter isso em mente. Eu estou com uma dificuldade nesse momento. Não estou entendendo o meu esposo, a minha esposa, ou nós estamos nos distanciando. Qual é a causa? Qual é o motivo? Esse motivo é algo, é alguém? Essa causa está em mim ou está no outro? Eu não estou apontando para achar um culpado, mas eu estou procurando a solução. E para quem tem um problema, o importante é o quê? Encontrar a solução. E quando nós encontramos a solução juntos, nós conseguimos ter clareza do que está acontecendo no atual momento do relacionamento. Então você pode nesse momento ter um posicionamento eficiente, preparar um ambiente. O que é preparar um ambiente, Jean? Um ambiente saudável gera um diálogo saudável. Desligue a televisão,
guarde o celular, esteja focado naquele momento, olhando nos olhos da pessoa amada, escute com atenção, espere ela terminar de conversar para que depois você possa colocar o seu ponto de vista. Esses são fatores que agregam valor no relacionamento e gera um diálogo saudável no seu relacionamento. Desligue a televisão, guarde o celular, comunique-se com atenção, olhando nos olhos. O olhar focado no olhar do outro gera uma conexão e essa conexão gera segurança para que o casal junto consiga superar os desafios, superar essas dificuldades. E segurança no relacionamento é fundamental para que a esposa e o esposo consigam ter uma nova união, reatar esse diálogo e assim iniciar a sua tão esperada transformação, que é essa união novamente do casal. Então ficar sempre atento nesses sinais que o nosso relacionamento dá, preparando todo o ambiente para ter um diálogo saudável. Isso gera clareza, gera direcionamento para conduzir todos esses momentos que acontecem no relacionamento. Gratidão pela presença de todos vocês, de coração, muito obrigado. Como eu já mencionei antes, ficou claro para você? Coloca aqui nos comentários nesse momento qual é a sua dificuldade, como você vai proceder no seu relacionamento através desse momento, através desse conteúdo, dessas dicas, dessas técnicas, dessas ferramentas. Pegando esse conteúdo, aplicando isso no seu relacionamento, você pode gerar grandes resultados positivos na sua vida amorosa. Você pode ter grandes resultados positivos no sentimento da sua esposa, no sentimento do seu esposo, no sentimento do casal de namorados. E isso fortalece o relacionamento do casal. Então fica aqui com muita clareza, com uma pronúncia bem eficiente para esse momento, a comunicação, diálogo saudável no relacionamento. Dando continuidade, mais um fator que é fundamental para que nós possamos ter um relacionamento saudável, para que nós possamos principalmente ter um diálogo saudável. Uma situação que eu escuto em alguns momentos, alguns clientes que me procuram, geralmente as mulheres, elas chegam no primeiro momento de certa forma um pouco debilitada, com a autoestima um pouco baixa. Então nesse primeiro momento nós iniciamos ali um verdadeiro processo de transformação. No primeiro momento nós identificamos as causas, tudo isso que está acontecendo. E nós iniciamos um processo para fortalecer a identidade daquela mulher. Identidade é aquilo que nós somos. E quando a identidade da mulher é fortalecida, sai de dentro dela uma mulher maravilha, uma mulher incrível, determinada. E essa mulher, ela começa a ter atos, atitudes, pensamentos diferentes no seu relacionamento. E ela tendo esses atos, atitudes positivos no relacionamento, o marido começa a observar. E o homem, quando ele começa a observar, quando a mulher está determinada, está focada, ele cria no homem uma verdadeira curiosidade. E ele, de tão curioso que ele fica, ele decide procurar o profissional naquele momento, porque ele quer saber o que está acontecendo com a esposa dele. Veja bem como foi colocado. No primeiro momento, um de vocês teve a decisão e teve a ação e procurou ajuda. Essa ajuda
significou para o outro que ele também pode mudar, que ele também precisa mudar. E naquele momento, quando os dois procuram ajuda, inicia-se uma verdadeira transformação no relacionamento desse casal. Para que vocês consigam entender perfeitamente uma situação que aconteceu. Uma senhora me procurou colocando o seguinte: o meu marido não tem jeito. Eu não entendo meu marido, Jean. Eu não entendo ele porque, nossa, eu preparo todo o café, eu preparo o ambiente, eu procuro fazer de tudo pelo nosso relacionamento, mas eu estou percebendo um verdadeiro distanciamento, Jean. Faz um tempo que eu percebo esse distanciamento. Eu comecei a aplicar nela algumas técnicas e ferramentas, foi gerando clareza, direcionamento, ela foi lembrando de algumas situações que ela tinha com o esposo dela. Em certo momento eu perguntei para ela: quanto tempo a senhora está casada? 20 anos, Jean. Qual é o bolo que a senhora gosta? Ah, Jean, eu gosto do bolo de chocolate. Qual é o bolo que o seu esposo gosta? Ah, Jean, o meu esposo, ele gosta de bolo de laranja. Fala pra mim, qual é o bolo que você coloca na mesa? Ah, Jean, eu coloco o bolo de chocolate, porque é esse que eu gosto. Então eu coloco esse na mesa na hora do café. Eu preparo o ambiente, coloco na mesa um bolo de chocolate e chamo meu esposo para a gente conversar e tomar um café junto. Eu perguntei para ela o seguinte: qual é o bolo que o esposo dela gosta? Ela respondeu: o bolo de laranja. Qual é o bolo que ela gosta? O de chocolate. Qual é o bolo que ela coloca na mesa para o marido dela quando eles estão juntos? O bolo que ela gosta. Naquele momento, eu olhei nos olhos dela e falei o seguinte: a senhora está 20 anos casada e já faz um bom tempo que a senhora coloca na mesa aquilo que o seu marido não gosta? E naquele momento eu calei, deixei ela refletir. E ela começou a pensar, ela começou a avaliar, e eu pedi para ela: lembre-se um pouco do sentimento, do semblante do seu marido, quando ele chega na hora do café e ele vê o bolo de chocolate na mesa. Esse bolo é aquele que a senhora gosta, não é aquele que ele gosta. Qual é o semblante que ele faz nesse momento, olhando para o teu bolo, que é o bolo que você gosta? Naquele momento caiu uma ficha para ela, que ela preparava o ambiente, só que ela colocava na mesa aquilo que apenas ela gostava. Ela entendeu que nesse momento do relacionamento ela estava sendo egoísta. Colocava na mesa aquilo que apenas ela gosta. Então ela percebeu que, prestando atenção nos detalhes daquilo que o marido dela gosta, ela também precisava melhorar o relacionamento. Que a atitude dela, identificando aquilo que o marido dela gosta e aplicando aquilo também no relacionamento deles, ia gerar uma verdadeira harmonia. Logo depois ela foi para casa e fez o seguinte: passou na panificadora, comprou um bolo de laranja, colocou o bolo de laranja em cima da mesa e chamou o marido dela para conversar. Quando o marido dela chegou na mesa, no local, na cozinha deles, e ele olhou na mesa o bolo de laranja, que era o bolo que ele gosta, ele olhou nos olhos da esposa, e a esposa estava chorando naquele momento, e ela, olhando nos olhos do esposo, ela pediu desculpa, porque faziam 4 anos que ela colocava na mesa aquilo que ela apenas gostava. Estava esquecendo dos gostos do marido dela. E naquele momento, para gerar equilíbrio no relacionamento, o marido foi até a cozinha, abriu a geladeira, pegou uma fatia de bolo de chocolate e serviu a esposa dele
como um belo cavaleiro que ele é. E naquele momento eles geraram equilíbrio, geraram novamente harmonia. E ali iniciou mais uma verdadeira transformação na história desse relacionamento. Essa é uma história real, de um casal real que aconteceu. Então veja bem, pessoal, muitas vezes nós temos que estar atentos a vários fatores. Qual é o gosto do seu esposo? Qual é o gosto da sua esposa? Muitas vezes, quando nós não prestamos atenção nessas situações, nós podemos colocar na mesa aquilo que o nosso esposo não gosta ou aquilo que a nossa esposa não gosta. E nesse momento inicia-se muitas vezes alguns conflitos no relacionamento. Fica aqui mais uma situação aonde que vocês podem ter agora uma verdadeira avaliação e procurar identificar no seu relacionamento quais são os sinais, aquilo que eu preciso melhorar, se eu preciso melhorar a minha comunicação, se eu preciso melhorar o ambiente onde eu estou comunicando, se eu preciso ter atenção no gosto do meu esposo, nos gostos da minha esposa. E assim nós conseguimos ter um verdadeiro direcionamento para gerar clareza, gerar amor no nosso lar, para cada vez mais estar atentos e assim identificar o que verdadeiramente está faltando no nosso relacionamento para que juntos possamos alcançar grandes objetivos. Gratidão pela presença de todos vocês. Foi um prazer poder estar aqui contribuindo com todos vocês nesse momento. Tenho certeza que se vocês aplicarem no relacionamento de vocês todas essas técnicas, ferramentas, todo esse conteúdo que foi colocado, muitos resultados positivos podem acontecer. Mas Jean, fala para mim, existe realmente uma fórmula mágica para o relacionamento, Jean? Você colocou dicas, colocou aqui alguns exemplos. Existe alguma fórmula mágica para melhorar o relacionamento? A única fórmula mágica que existe no relacionamento é o verdadeiro sentimento, o amor que você sente pelo seu esposo, o amor que você sente pela sua esposa, o sentimento que a sua namorada tem por você e o sentimento que o seu namorado tem por você precisa ser entendido, precisa ser valorizado, respeitado. E um outro fator fundamental para que nós possamos amar, nós precisamos nos amar primeiramente. E assim nós vamos estar cada vez mais preparados para juntos, o casal unido, ter clareza, direcionamento para alcançar os seus objetivos. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Fica aqui a minha gratidão por cada um de vocês. E de coração, coloquem aqui nos comentários, coloca aqui debaixo desse vídeo, se esse assunto agregou valor para você, se essas dicas agregou valor para o seu relacionamento, coloca aqui como você vai se posicionar de hoje em diante no seu relacionamento para iniciar a sua tão esperada transformação. Um grande abraço a todos, um beijo no cérebro, pois o cérebro é o principal músculo a ser desenvolvido. É daqui que gera sentimentos verdadeiros para o nosso coração começar a pulsar e assim nós cada vez mais nos amarmos e amarmos quem nos rodeia diariamente. Um grande abraço a todos, até a próxima live.